desse aluno que eu tive. Ele trabalhava com negócio marítimo. E eu comecei a pesquisar sobre essa parte marítima. E ele falava sobre determinados termos técnicos que eu não entendia. E eu comecei a pesquisar. E quando ele falava, eu rebatia, eu falei, pô, mas não é melhor essa situação aqui? Esse equipamento não pode ser, não é melhor para um cargueiro, para uma lancha não é melhor esse? Ele, não, é por causa disso que esse aqui vai ser melhor. Mas por quê? Aí o assunto se estendia e ficava aquela coisa confortável. E aí já era. A aula que era 20 minutos ficou 40 de conversa. E ficava agradável. Esse que é o grande ponto, né? É porque acho que as pessoas, elas querem, quando elas te contratam, não só pela sua rede social, mas olham, não, cara, eu vou ter essa experiência e tudo mais, ele vai vir aqui. Só que quando vê que o cara, tipo, é um cara legal pra, tipo, pô, trazendo um churrasco, sabe, pra conversar, isso faz toda a diferença, né? Faz muito. O engraçado é que uma vez eu dei aula pro Felipe Pena, preguiça ganhou do Gordon, galera, assim. Então, cara, pra mim é absurdo, sou fã do cara. Aí o Cauã Raymond tava olhando, tava dando uma aula pro preguiça. E aí o Cauã, pô, eu queria fazer aula contigo, né? Chave de calcanhar. Cauã Raymond, apesar de ator da Globo, o cara é muito duro de jiu-jitsu, irmão, assim, fenomenal. Forte demais, inteiro pra idade. E aí, ele, cara, vamos no churrasco lá em casa? Aí eu fico assim, caraca, o Cauã Raymond me chamou pro churrasco na casa dele. Ator da Globo. E aí foi uma situação que depois eu fiquei pensando, por que esse cara, por que as pessoas me chamam pra um ambiente de família, um ambiente mais próximo? O que será que me levou a isso? Muitas coisas foram naturais. Minha. Meu pai é um cara que é muito falante, então ele gosta de conversar com o cliente, ele ia fazer uma venda, cara. Meu pai, ele ficava 1 hora conversando com o cara, então isso já é natural. E quando eu fui colocando artifícios mais técnicos, estudando sobre oratória, sobre os assuntos, sobre conexão, lendo livros, pegando os insights que os meus alunos me davam, isso foi aumentando. Por isso que eu comecei a conversar com todo tipo de pessoa. Às vezes eu ia dar aula para uma criança. Isso foi uma das maiores conquistas para mim, de questão de habilidades interpessoais, foi que eu consigo performar tão bem numa aula para o Anderson Silva, quanto numa aula para uma criança de 5 anos. Caramba, que comparação, nunca tinha pensado nisso, né? Porque apesar de parecer simples dar uma aula para uma criança, tem muita complexidade na forma como você vai passar a informação. Muito diferente. E eu tenho alunos, vou dar um exemplo, eu tenho crianças de 6, 7 anos, eu tenho um aluno de 65 anos que fazem aula comigo. Eu tenho um aluno na Aliança que o cara faz vela, faz skate, surf, o cara tem 65 anos e o cara faz tudo quanto é esporte. Dar aula pra esse cara é diferente, entende? Repara que é uma outra pegada. Então você... Você consegue entrar em várias bolhas, assim, cara. Pra você... de onde que veio essa habilidade? Primeiro veio da necessidade de diversificar e o termo do camaleão dos negócios que eu falo. É o você se adaptar a todas as situações. Eu sempre fui um cara que eu tive uma habilidade de adaptação muito forte. Muitas coisas foram no talento, depois começou a ficar mais técnico. Conforme eu falei, eu construí uma cartela de 100 clientes em 3 meses vendendo brownie. Aí as pessoas falam, pô, você tem forno em casa? Você tem geladeira especial? Eu falei, não, cara, tudo com a minha geladeira convencional e com forno do fogão normal. Então essas habilidades, quando eu contava isso, as pessoas, cara, como é que tu fez isso? Como você fez isso? Eu, cara, aprendi no YouTube, fui testando, fui errando, fui fazendo. Então, repara, você conversar com diversas pessoas de diversos nichos, entende? Você fica uma pessoa com um nível sociocultural muito maior. Tem um repertório muito grande, né? Tu consegue... Vou dar um exemplo. Eu tenho vários alunos, não vou citar nomes por conta de... Enfim, são coisas pessoais, mas eu tenho alunos que estão no ramo imobiliário, eu tenho alunos que estão no ramo de construção, de venda de carro, de venda de, sei lá, de seguro, de restaurante. Cara, você ficar 1 hora conversando com um cara, ou que seja, meia hora, sobre um determinado assunto, de como ele aplica o marketing na empresa dele, como ele toca a operação dele... Se você não ficar com um repertório absurdo, só que para entrar nesse nicho você precisa minimamente cuidar da tua imagem. Então foi isso que eu fiz. Eu sempre tive muito receio de ficar dependente de uma única fonte de renda, pelo fato de ter quebrado. E você não ter grana para pagar suas contas e estar endividado e banco te ligando é uma sensação que eu não desejo para ninguém. E eu passei por isso. E foi quando eu falei que eu aprendi a jogar sob pressão. Comecei a gostar desse jogo de trabalhar sob pressão. Então,
comecei a, sei lá, sentir essa fome de querer, cara, eu preciso diversificar minha fonte. Foi por isso que eu tenho um público do jiu-jitsu, eu tenho um público kids, eu tenho um público de wrestling pro MMA, eu tenho a galera que me procura. A galera acha que eu era professor de inglês, cara. Eu aprendi inglês em 6 meses. Eu tenho um institucional que ensina as pessoas a falar inglês, junto com o meu professor particular de inglês. Caraca, Will, como é que você. Aí eu disse, Will, consegue dar aula particular pra mim de inglês? Eu falei, não, fala com o meu mestre de inglês aqui que isso aí é com ele. A minha parada é o wrestling. Eu aprendi com ele, não é meu foco. Então repara, você pega um conjunto de habilidades e você aplica em qualquer coisa. Essa é a habilidade que você tem que ter de adaptação. Se tivesse uma pessoa agora assistindo você, ela tá tentando se posicionar no mercado dela, independente do mercado que ela esteja, o que você falaria pra ela se desenvolver rapidamente? Eu acho que quando você controla as informações que entram na sua cabeça, é a principal coisa. Algo que eu fiz para me desenvolver, que eu até aprendi no livro do Pense em Riqueza, do Napoleão Hill, que você não é muito difícil controlar seus pensamentos, porque muitos pensamentos vêm pela mente subconsciente. Então eu comecei a mudar meu ambiente, mudar os podcasts que eu ouvia, as músicas que eu ouvia, as pessoas com quem abriam meus planos. Eu comecei a conviver com esse ambiente. E quando eu comecei a conviver, eu percebi algo em comum. A pessoa que entrega conteúdo, ela sempre vai ser mais valorizada.